Vamos falar de COP agora? Vamos trazer a Cristina Serra para a gente conversar com ela, né? Cris, bom dia para você. A gente sabe que a COP começou, já a gente vai falar do discurso do presidente Lula, discurso que ele deu por volta aqui no horário de Brasília de 7 horas da manhã, discurso bastante importante. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre 2023, né, Cris, que já é o ano mais quente da história. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, uma entidade que é ligada à Organização das Nações Unidas, e nessa quinta-feira, na data de abertura da COP, a Conferência do Clima, que acontece em Dubai, o secretário-geral da ONU, Guterres, afirmou que esse calor todo já prova que o planeta enfrenta um colapso climático em tempo real. O presidente Lula falou na sexta-feira, falou hoje, né, por volta de 7 horas da manhã, ele tem uma outra fala mais tarde, ele reafirmou que a conta chegou antes, ele disse que o planeta, entre várias outras coisas, está farto de acordos climáticos não cumpridos, ele menciona também a seca na Amazônia, os ciclones no sul. Cris, a gente sente na pele, literalmente, a gente que acompanha o clima de perto, você especialmente já sente, já sabe, acompanha há muito tempo, mas de uma maneira geral a população sente agora, acho que de uma maneira mais drástica, está muito na nossa cara agora. Você acha que a turma que acusa as organizações em defesa do meio ambiente de alarmismo, essa turma vai começar agora a rever essas posições? Agora que a coisa está tão na cara assim? Bom dia, Cris. Bom dia, Vivi, William e César. Eu acho que vai piorar, Vivi, porque essa questão dos extremos climáticos, ela se presta a muita fake news. E esse pessoal que você mencionou não vai largar o osso, ao contrário, né? Eles vão continuar pressionando, né, para que continue tudo como está, porque muita gente ganha dinheiro com isso. Né? O capital investido nos combustíveis fósseis está muito bem, obrigado, ganha muito dinheiro, então não tem por que mudar. Esse é um aspecto da questão. Nós temos uma batalha, uma guerra, na verdade, contra o aquecimento global, e dentro dessa guerra há uma batalha muito forte, importante, que a gente tem que travar, que é a batalha da comunicação, né? Para que as pessoas realmente se esclareçam e entendam a gravidade desse problema e não acreditem em muita fake news que tem por aí. Agora, eu quero mencionar um aspecto importante aqui dessa discussão, aproveitando o que o César estava falando, que é essa entrada, esse convite para o Brasil participar da OPEP+. Não é participar da OPEP, o grupo principal, mas da OPEP+, que até onde a gente consegue entender, né, é um grupo de observadores, digamos assim. Tem algumas questões sérias aí nessa entrada, nessa aceitação do Brasil para participar da OPEP. Primeiro, a OPEP é um cartel, é o cartel dos produtores e exportadores de petróleo. O Brasil não pode fazer parte do cartel, porque a nossa legislação sobre petróleo não permite que o governo brasileiro haja como um cartel. O que o cartel faz? Ele determina cortes na exportação, na produção, para regular o preço internacional. E o cartel ganha dinheiro com isso, daí todo o poder que esses países da OPEP têm. Né? O Brasil não pode fazer isso, nós temos, a Petrobras não pode se submeter a uma determinação pura e simplesmente do governo, né? A Petrobras tem ações listadas em bolsa, você tem empresas privadas também no nosso mercado. Então, o Brasil não tem como participar do cartel, né? E não acredito que vai fazer isso. Vai estar lá como observador? O que isso traz de vantagem para o Brasil, se é que traz alguma, né? E, teoricamente, você ser observador não mexe, não altera nada, né? Agora, tudo na vida é questão de timing, porque essa entrada, digamos assim, ainda que como observador, né, passa para a sociedade a visão seguinte: bom, o Brasil está com um pé na economia do século passado, na economia do século XX, que é a economia baseada em combustíveis fósseis. Mas, ora, o Brasil não quer ser uma potência verde, né? O próprio Lula usou essa imagem dias atrás, dizendo que o Brasil vai ser a Arábia Saudita da economia verde, ou algo assim, né? Então, é preciso alinhar a coerência entre discurso e prática. Esse é um aspecto. Agora, voltando ainda à sua pergunta, Vivian, né, da urgência climática, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, outro dia falou uma coisa muito importante, né?
e ele que está à frente do plano do governo brasileiro de transição ecológica, que é um plano super importante, né? Pela primeira vez a gente vê um governo no Brasil, né, que tem um plano de transição energética que envolve todos, se não todos, quase todos os ministérios. O plano foi divulgado, não mereceu a devida cobertura da imprensa brasileira, mas é algo muito importante. Quando o Haddad lançou, ele disse: antes a gente se preocupava com os efeitos das mudanças climáticas para os nossos netos. Ele falando. Aí eu passei a me preocupar com os efeitos do aquecimento global para os meus filhos. Agora eu me preocupo comigo, com o que vai acontecer comigo. Porque é isso, os efeitos já estão aí, a gente já sente. O calor são os extremos. Ou é muito calor, ou é muito frio, ou é um inverno rigoroso, ou é muita tempestade, enchente, deslizamento, etc. O que tudo isso significa? Gente morrendo. É isso, essa gravidade é que a gente precisa entender, e eu espero que esta COP entenda esse sentido de urgência para tomar decisões que, de fato, né, encarem esse problema de frente, porque nós estamos atrasados. A gente já deveria estar tomando essas medidas de contenção das emissões de carbono e dos gases do efeito estufa há muito tempo. Espero que a COP dê uma resposta à altura da urgência do momento que a gente está vivendo. Cris, um bom dia. Eu queria te perguntar sobre talvez uma sequência de sinais. Não vou te perguntar nada que você não está me ouvindo. Agora você está me ouvindo porque o microfone está ligado. Eu ia te perguntar sobre talvez uma sequência de sinais trocados que o governo dá em relação ao meio ambiente, né? A gente vê, por exemplo, algumas medidas muito importantes. A gente vê um ministério com uma pessoa importante nesse debate global sobre o meio ambiente, que é a própria ministra Marina Silva, ao mesmo tempo que a gente vê o Lula e o governo, a Petrobras, falando sobre extração de petróleo próximo à Amazônia. Enquanto a gente vê o Lula fazendo falas importantes e fortes na COP28, a gente também vê o governo com esse talvez flerte com a OPEP, que fala basicamente sobre combustíveis fósseis, que é uma coisa que é um tipo de que é um tipo de debate que a gente espera superar. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses sinais trocados. Onde é que será que o governo está apontando mais hoje, Cris? William, quando a gente fala de aquecimento global, né, de meio ambiente e de economia, a gente entra no terreno das contradições, né? A COP em si, esta COP em Dubai, é a contradição por excelência. Ela é presidida, né, o Sultan Al Jaber, que é o presidente, o anfitrião da COP, né, cada país escolhe, quando realiza uma COP, quem será o anfitrião, o presidente daquela conferência. Esse que aparece aí apertando a mão do Lula, ele é também o presidente da estatal petrolífera dos Emirados Árabes, né? A BBC, a empresa de comunicação, né, do Reino Unido, publicou uma reportagem dias atrás mostrando que a equipe dele preparou para ele uma série de documentos para que ele, em paralelo à COP, negociasse com os países negócios da estatal petrolífera dos Emirados Árabes com os países que estão lá na COP, né? O que não pode ser feito de maneira nenhuma. O presidente da conferência, que é o anfitrião, ele tem que conversar com os países participantes no sentido de reduzir cada vez mais. Ele tem que conversar no sentido de pedir para que os países, né, sejam cada vez mais ousados nas suas metas de redução da emissão de gases do efeito estufa e não tratar de negócios, né? É bem verdade que os Emirados Árabes, eles têm a estatal petrolífera e eles têm também uma empresa de energia dedicada já às energias renováveis. Mas, enfim, a conferência não é para tratar de negócios entre países, e sim de uma atuação global de redução das emissões. Por que eu falo que nós estamos no terreno das contradições? Porque o mundo inteiro já sabe que nós temos que fazer esta transição. Transição energética. E os países da OPEP, entre os quais estão os Emirados Árabes, à medida que o mundo se move no sentido de reduzir a dependência do petróleo, isso reduz o poder dos países da OPEP.
É esse cenário que está em jogo neste momento, nesta conferência em Dubai. Esse jogo nunca esteve tão claro quanto nesta conferência. Ao mesmo tempo que você tem que reduzir as emissões de gases do efeito estufa pelos combustíveis fósseis e por outros fatores também, no caso do Brasil é mais o desmatamento, né? Você tem que avançar no sentido de usar mais energias limpas, renováveis, né? E é essa contradição fundamental. Enfim, e é isso que leva também, como você disse, William, na sua pergunta, o governo brasileiro, né, a ficar ali num ambiente, muitas vezes, de incerteza e de contradições, né? Porque nós estamos justamente num período ainda de transição. A gente ainda depende do petróleo, né? Mas, ao mesmo tempo, precisa avançar no uso das energias renováveis, né? Isso tudo envolve muito dinheiro, muito lobby de setores muito poderosos, e o presidente Lula, ele tem o discurso certo, né? Mas, na prática, no governo, ele tem que se equilibrar entre muitos interesses em choque, né? E isso leva, muitas vezes, a essa falta de coerência entre o discurso do governo brasileiro e a sua prática, como é o caso, né, dessa exploração do petróleo na chamada margem equatorial, que é no norte do país, né, que inclui a foz do Amazonas, né? O presidente Lula tem dito frases que indicam que ele quer, sim, explorar petróleo nessa região. Bom, é o que eu digo, ou bem a gente continua amarrado à economia do século XX, ou a gente avança e se torna realmente uma potência da energia verde. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Cris, vamos ouvir agora, então, a fala do presidente Lula na COP28, foi uma das primeiras falas dos líderes. Vamos ouvir que a gente tem esse vídeo separado. Vamos lá. 2023 já é o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. A humanidade sofre com secas, enchentes, ondas de calor cada vez mais extremas e frequentes. No norte do Brasil, a Amazônia amarga uma das mais trágicas secas de sua história. No sul, tempestades e ciclones deixam um rastro inédito de destruição. A ciência e a realidade nos mostram que desta vez a conta chegou antes. O planeta já não espera para cobrar a próxima geração. O planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos, de metas de redução de emissão de carbono negligenciadas, do auxílio financeiro aos países pobres que não chega, de discursos eloquentes e vazios. Precisamos de atitudes e práticas concretas. Deixa eu ouvir primeiro a Cris. Eu quero ouvir a reflexão da Cris sobre o discurso do presidente Lula. Depois eu quero te ouvir também, César. Vamos lá, Cris. Como eu disse, o discurso do presidente Lula está perfeito, né? Ele toca nos pontos-chave, né? A demora em se tomar decisões que precisam ser rápidas e radicais, né, no sentido de redução da emissão desses gases do efeito estufa. Agora, ele sabe também das enormes dificuldades que o mundo enfrenta para isso, no plano externo e interno. Externo, não se consegue avançar nesse sentido de redução de gases do efeito estufa sem que os Estados Unidos e a China, que são as maiores economias, os maiores poderes militares do mundo e são os maiores poluidores, não se consegue avançar nada se esses dois países não estiverem à frente dessa mudança, se eles não estiverem comprometidos com essa mudança. Isso no plano externo. Por isso que o Lula tem falado tanto de uma mudança na governança global, né? Ele até falou ontem numa espécie de governança climática global, né? Que tomaria decisões e essas decisões independeriam da aprovação dessas medidas pelos parlamentos dos países. Aí a gente fala, então, né, da nossa situação interna, que obviamente o presidente sabe disso. Uma coisa é o que o executivo brasileiro aponta, né, as medidas que ele está propondo, como eu falei, o plano de transição ecológica que tem o ministro Fernando Haddad à frente é importantíssimo. Agora, outra coisa é
você lidar com isso no plano interno, num Congresso que a gente sabe que é dominado por forças conservadoras, onde a bancada ruralista, a bancada do boi, tem um poder muito grande, né? E veja ultimamente aí as medidas que foram aprovadas na Câmara dos Deputados, sob o comando do Arthur Lira, que queria levar um pacote verde para a COP, ele vai ou já está na COP, e que é, mais uma vez, um exemplo de grandes contradições e desses interesses em choque. A Câmara aprovou o marco regulatório da energia eólica, é isso aí que está aparecendo na imagem, né, que é a energia produzida pelo vento, esses equipamentos gigantes que geralmente ficam nas praias ou mesmo em alto mar, né? Mas nesse mesmo pacote, né, foi aprovada ainda, de uma certa maneira saiu, de uma certa maneira não, neste pacote sai favorecida também a energia produzida por usinas movidas a carvão, que é a energia mais poluente do mundo. O carvão foi a máquina que moveu os primórdios da Revolução Industrial. Nós estamos falando de século XVIII. É isso que eu digo, uma coisa ou outra, as duas juntas não dá, não funcionam, né? E é isso que os países precisam, e a COP precisam enfrentar e tomar as decisões radicais e urgentes que precisam ser tomadas.